Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, todas as crianças que aqui estão receberam aí presente da Fabiana, né? Com a pastinha, com caderninho, né? Aqueles que podem acompanhar aí, escrever mensagem, ou desenhar aquilo que você está vendo, ou está entendendo da mensagem, para que você possa, assim, né, voltar a sua atenção também aí, deixar, além de você prestar atenção, deixar o papai e a mamãe aí prestarem atenção também na mensagem, porque tudo isso aqui é um treinamento, é um discipulado, né? Gabriel, traz para mim, por favor, a garrafinha aí, que eu esqueci de água. Então eu quero também chamar a sua atenção, você que está nos assistindo através aí do culto online, e é bom ter você aí nos acompanhando, que o Senhor também possa dar a você o entendimento da palavra e crescimento, edificação na palavra de Deus. Na semana passada, foi nos apresentado uma guerra entre duas confederações, 5 reis do Oriente contra 4 reis do Sul da Palestina. 4 reis venceram 5, mas nenhum deles venceu Abraão, que com 318 homens venceram um exército de 4 reis poderosos e resgatou através da coragem de Abraão. Vimos também o reconhecimento e a bênção do rei de Salém a Abraão, e este, como resposta a Abraão, lhe deu o dízimo. Como também nós vimos a sua rejeição à oferta oferecida pelo rei de Sodoma, porque era uma oferta material e os olhos de Abraão estavam para o espiritual. Vimos através dessa narrativa um servo vitorioso que reconheceu que sua vitória veio do Deus Altíssimo, o El Elyon, e com o fruto do seu reconhecimento deu dízimo de tudo o que tinha. E assim fez como um servo do Deus Altíssimo, com generosidade, com gratidão e voluntariedade. Como precisamos seguir o exemplo de Abraão nessa adoração. Eu espero que cada um de nós que estamos ouvindo, sendo desafiados pela palavra de Deus, não a tenhamos apenas como meros ouvintes, mas que nós sejamos praticantes da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, eu acredito que você já está com ela aberta, e acompanhe comigo a leitura do texto que vamos desenvolver nesta noite. Mas antes de ler, eu vou orar. Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvir a tua palavra. Que o teu Santo Espírito atue iluminando as nossas mentes, nos levando à compreensão e aplicação dela em nossas vidas. É o que oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Gênesis 15, de 1 a 6, é o texto que nós vamos desenvolver nessa noite. Assim ele nos diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, e me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até afora e disse: olha para os céus
e conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. O texto que vamos desenvolver hoje envolve uma história de fé. E quando eu falo de uma história de fé, eu quero dizer algo que tem a ver com a nossa salvação. É importante ter uma história de fé. Se você não tem uma história de fé, você não conhece a salvação em Jesus Cristo. Porque quem não tem uma história de fé, não é salvo no Senhor Jesus Cristo. Todo o crente tem uma história de fé. E hoje nós estamos comemorando 53 anos de uma história de fé. Vidas que ouviram o Evangelho, a palavra da salvação, e foram transformadas, estão sendo edificadas. Ou seja, eu assim sou um fruto disso. Quando eu conheci a Cristo num sábado, uma semana depois, vindo de Belo Horizonte, Deus me apresentou essa igreja. 3 de março de 1990. E Ele tem escrito essa história de fé na minha vida. E alguns de vocês têm acompanhado de perto, como é o caso da minha amiga, querida Lília, desde o início ali, aquelas mesmas situações de estar no banco, novo na igreja, achar que está falando baixo e está falando alto, porque não tem a cultura de igreja, aprendendo. Mas essa é a história de fé, conhecendo Jesus Cristo. E quando olhamos para este texto, podemos identificar alguns elementos desta história, ou de uma história de fé, aqui apresentada por Abrão. Mas antes de desenvolvermos esta história de fé, é importante que saibamos o que é fé. Não tem melhor explicação do que a própria palavra de Deus nos diz. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. A fé é a certeza, é a garantia daquilo que se aguarda, e a convicção das coisas não vistas. Fé é acreditar mesmo sem ver. Por esta razão que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Então, dentro dessa perspectiva de fé, a história de fé justamente é esta definição nós vamos identificar na vida de Abraão, e também aplicar, e também procurar identificar em nossas vidas. E para isso, 3 elementos de uma história de fé eu pretendo destacar nesta mensagem de hoje. O primeiro elemento são as promessas grandiosas. Verso 1. Não tem como ter uma história de fé sem promessas grandiosas reveladas à pessoa. O segundo elemento são os questionamentos possíveis. Na história de fé passamos por questionamentos reais, possíveis, mas não questionamentos bobos, tolos. Abraão fez perguntas razoáveis, que nós vamos ver. O terceiro elemento é a confiança absoluta. Verso 4-6. Chega um momento na história de fé, que é o momento em que a pessoa se rende e confia plenamente naquilo que Deus disse. Aconteça o que acontecer. Vamos então falar do primeiro elemento de uma história de fé. O primeiro elemento de uma
história de fé são as promessas grandiosas. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Que acontecimentos são estes que o texto inicia dizendo? Acredito que você já está trazendo na sua mente, é que depois da rebelião dos 5 reis do sul da Palestina, contra o domínio dos 4 reis do Oriente, depois de Abraão atacar os exércitos dos 4 reis do Oriente, na companhia de 318 homens, e vencê-los e libertar Ló, seu sobrinho, depois de receber do rei de Salém, Melquisedeque, as bênçãos e dar a ele o dízimo, depois de receber também o rei de Sodoma e rejeitar a sua oferta, veio a palavra do Senhor e disse, numa visão, disse Abraão. Essa expressão, veio a palavra do Senhor a Abraão, é muito comum aos profetas. Esta era a forma como Deus apresentara a eles. Veio a palavra de Deus a Ezequiel, veio a palavra de Deus a Ageu, veio a palavra de Deus a Jonas. Essa era a forma como Deus assim se referia, se apresentava aos profetas. Abraão era um profeta. Assim diz Deus a Abimeleque, lá no capítulo 20, quando ele mais uma vez mentiu e colocou sua esposa numa situação difícil, né? Lá veio Deus em sonho para Abimeleque e disse, né? Abraão é um profeta, então entrega a mulher dele, rápido, né? Então, notem também que, além desse início, Deus falou a Abraão em uma visão. Se Abraão recebeu essa visão, acordado ou dormindo, em sonho, o texto não nos fala. Mas esta era a forma como Deus falava com os homens no Antigo Testamento. Moisés, o escritor, né, o autor desse livro, né, ele tinha experiência com Deus através de visões. E é interessante que a visão, né, a maneira como Deus se apresentava a Moisés, era completamente diferente dos outros profetas, como sonhos, né? Com Moisés era boca a boca, face to face, né? Era bem íntimo, era amigo para amigo, né? Então ele tinha essa experiência. Mas hoje Deus fala conosco não através de sonhos, né? Não através de revelações extras bíblicas, Ele fala conosco através de Jesus Cristo. A revelação máxima, né? Como Hebreus 1 a 2 diz, né? Deus conversa conosco através de Jesus Cristo, revelado na palavra de Deus. Deus falar com a pessoa, revelar a ela o que Ele quer que ela saiba. Esse é um fenômeno bíblico. Somente nas Escrituras nós vemos isso. Não vemos em qualquer outro lugar. Por isso que as Escrituras é a nossa fonte de autoridade, a nossa regra de fé e prática. Qualquer segmento que tem outra fonte de autoridade que não seja a Bíblia, é uma seita. Cuidado com as revelações extras bíblicas que têm surgido por aí. Deus revela com seu povo através da palavra. Por mais que seja interessante, que te chame a atenção, cuidado com as revelações que não estão na palavra. E que está cheio aí. E você gosta. E você quer ouvir porque você quer ver resultados rápidos, né? Foge deles. Podemos ver aqui nesse episódio o que a teologia bíblica chama de imanência de Deus. Deus se apresentando diante do homem, Deus se apresentando diante de Abraão e falando com ele. O Deus que é transcendente, que está além das coisas criadas por ele, que está além do tempo
e do espaço vem até o homem e fala com ele. Deus se auto-humilha para falar conosco, se limitando ao nosso vocabulário. Amados, essa é a maior expressão de amor e da bondade de Deus para conosco. Que imenso amor é esse? Deus vindo e falando conosco. É essa chamada, Deus transcendente, vindo falando conosco, a imanência. E vejam o que ele disse a Abrão. Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Por que Deus falou essas palavras a Abrão? O que vocês acham? Por que ele falou essas palavras para Abrão? Acredito que é pela razão de que coisas difíceis ainda viriam a Abrão. Mas também acredito que provavelmente Abraão estava com medo, senão não falaria não temas, né? Estava preocupado, acredito eu, com o resultado daquela investida que ele se deu bem. Será que os reis do Oriente iriam deixar barato aquela derrota? Eu e meus 318 homens humilhamos eles por completo. Será que eles vão deixar passar batido isso? Será que eles vão retornar para querer reconquistar a Palestina e eu sou o alvo principal deles? Será? É possível. Abraão tinha razões de sobra para ter medo. Por isso essa expressão, não temas. Mas acredito que a razão de Deus dizer isso é que a sua jornada, a sua caminhada não será fácil. Mas saiba, né, que eu quero dizer uma coisa para você. Não temas, Abrão, eu serei o seu escudo. E aqui, amados, nessa expressão nós podemos identificar uma promessa aqui introduzida. Deus disse a Abraão que ele seria o seu escudo. Assim como ele foi, é interessante como Deus ele usa, né, os equipamentos de guerra, as armas, né? Ele diz aqui o escudo. E quando a gente vê a simbologia do escudo é proteção. E antes disso ele fala, assim como eu fui, né? Podemos ver a maneira como ele deu a vitória a Abrão, né? A investida de Abraão sobre aqueles homens, ele deu a vitória a Abraão. Ele quer dizer que assim como eu fui a sua espada, porque a espada é ataque, como pode ser ataque como defesa, né? Assim como eu fui a sua espada, eu serei o seu escudo. Que promessa maravilhosa, né? Assim como Deus foi a espada de Abraão quando ele atacou e venceu aqueles reis, agora ele será o seu escudo, o seu protetor. O Senhor garantiu a Abraão segurança constante. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ainda que eu tenha, ou melhor, ainda que nós não tenhamos essa promessa detalhada de Deus, que me garanta ou que nos garanta proteção contra a violência dessa cidade que nós vivemos, ou do mundo que nós vivemos, contra os perversos deste mundo, eu aprendo aqui algo dele. O nosso Deus é nosso protetor. E não somente isso, mas ele se agrada em ser nosso protetor. E como ele tem sido nosso protetor diariamente em nossas vidas, não é verdade, irmãos? Nós não temos ideia do quanto, ou de quanto ele tem servido como nosso escudo. Não temos ideia. Até você sair da sua casa e vir aqui,
né? Nós não temos ideia o quanto que o Senhor tem nos protegido a cada dia de nossas vidas. Amados, não temos a garantia que estaremos isentos dos ataques dos perversos, da violência, mas temos as promessas de Deus, que nos serve de consolo. Veja o que nos diz Hebreus 13, 5 a 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Deus diz que vai sempre cuidar de nós, nunca ficaremos sozinhos, passaremos por percalços na vida, é verdade, mas o Senhor nunca vai nos abandonar. Essa promessa é para nós crentes no Senhor Jesus Cristo. A promessa de ser o escudo protetor, a garantia, né, a segurança constante, Deus deu ali para Abraão. Mas como Ele também nos dá, né, essa segurança, esse conforto, esse consolo, dentro das promessas dEle. Que por mais que venhamos a passar por situações difíceis em nossas vidas, Ele cuida de nós. Ele nunca nos abandonará. Ele sempre será o nosso escudo. E o versículo 1 termina dizendo, o teu galardão será sobremodo grande. Deus promete dar a Abraão um galardão. E o galardão não é o céu, como pensamos quando nós falamos de galardão, e nem as coroas da vida. Mas o galardão aqui consiste na promessa de uma posteridade, uma descendência numerosa, e a terra, a Palestina, Israel. Esse é o galardão, em duas partes, uma descendência numerosa e a terra que Ele prometeu. Nós vamos ver uma parte desse galardão hoje. A primeira parte, uma descendência numerosa, nos versículos 2 a 5. A outra parte, a terra, nas próximas semanas. Essas são as promessas grandiosas dadas por Deus a Abraão. Proteção constante, uma descendência e uma terra. Nós também recebemos de Deus promessas grandiosas. Dentre as que nós vimos ali de Hebreus, nós também podemos ver quando da grande comissão, que Ele nos convoca, que Ele nos comissiona a cumprir uma missão, mas Ele nos dá ânimo e coragem para que nós possamos fazer o que Ele nos manda, nos dando uma segurança e nos dando uma confiança para que nós possamos seguir em frente, né? Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E é a promessa, vocês não estarão sós, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Também vimos a outra promessa do Senhor, quanto à certeza que Ele nos dá da vida eterna, o céu, mediante a fé, que Ele voltaria para o Pai, que prepararia lugar para nós no céu, que voltaria e nos levaria com Ele para a morada eterna com o Pai. João 14, de 1 a 3. Não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não se turbem os vossos corações. Essa é a promessa para todos os crentes. Nos consola, que nos anima
e nos dá força para continuar. E quando nós olhamos dentro dessa história de fé, tanto de Abraão como a nossa, que tudo começou, por isso que é importante Gênesis 15, tudo começou Gênesis 15, para a gente entender a respeito da salvação, é necessário que entendamos Gênesis 15, a história de fé de Abraão, que serviu de modelo para toda a geração posterior. E o segundo elemento de uma história de fé, dentro desse texto que nós podemos destacar aqui, são os questionamentos possíveis. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Amados, antes de qualquer coisa, precisamos entender que o questionamento de Abraão aqui é extremamente respeitoso. Não foi um questionamento rebelde, desrespeitoso, demonstrando inconformismo com Deus. Não foi um questionamento tolo, bobo, como muitas vezes nós fazemos diante de Deus, não é verdade? Quando ele se dirige a Deus, ele inicia o questionamento dizendo: Senhor Deus, Adonai, Yahué, Senhor Deus. Ele aqui está reconhecendo o senhorio de Deus na sua vida. Ele reconhece que estava falando com o Senhor da vida dele, o soberano sobre tudo, aquele que dá satisfação aos seus, se quiser, porque ele não tem que dar satisfação de nada que fala ou faz a ninguém. E esse texto é muito importante. Gênesis 15 mostra muito da teologia da justificação, como também a teologia sobre o ensino sobre Deus. Que a gente tem visto Deus aí sendo apresentado mais como aquele que serve do que aquele que é o Senhor, né? Das leis do determinismo aí. Ele aqui, nesse questionamento, ele vai humildemente diante do Senhor. Então ele humildemente, ele diz: Senhor, Adonai, Yahué, o autossuficiente, que não depende de ninguém. Eu tenho algumas questões, eu tenho algumas dúvidas, não compreendo algumas coisas, e ele apresenta a sua questão. Senhor, a promessa que o Senhor me fez, que o meu galardão será grande, que terei uma descendência numerosa, semelhante ao pó da terra, promessa essa lá em Gênesis 13, 16. Pois bem, Senhor, como eu posso ter uma descendência tão numerosa, se eu não tenho filhos? O herdeiro que eu tenho na minha casa não é meu filho. E eu sei também que o Senhor que fechou a madre de Sara, eu sei. Portanto, Senhor, eu não entendo. Eu não vejo evidências das suas promessas, já passaram o tempo. O que o Senhor prometeu, eu ainda não estou vendo. Senhor, humildemente, olha, me perdoa, mas não tem como, eu preciso dizer isso para o Senhor. Abraão faz a Deus um questionamento respeitoso e real. É um questionamento em face de um problema real, de que ele estava vivendo. E é interessante quando nós trazemos para as nossas realidades. Algumas vezes apresentamos diante de Deus inconformismos bobos, que muitas vezes não são reais, que não mostram uma postura madura diante da vida. Porque eu sou branco, porque eu sou preto,
porque eu sou loiro, porque eu sou alto, porque eu sou careca, porque eu tenho os olhos azuis, porque eu não tenho olhos azuis, porque eu sou bochechudo, porque... sabe como é que é? Por que eu não tenho um cabelo comprido? Por que eu não tenho um cabelo liso? Né? Por que eu tenho um cabelo assim, crespo? Né? São uns questionamentos. Senhor, puxa vida, por que eu tenho de passar por esses bullying na minha vida? Muitos jovens que não se aceitam como são, questionando a Deus por causa de bobagem. Ai, como eu gostaria de ser. Ai, eu não queria ser. As coisas são assim também com os adultos que questionam a Deus porque as coisas não aconteceram como elas esperavam. Ah, nenhum dos meus sonhos se cumpriram, né? Se cumpriu. Ah, não é o casamento que eu sonhei, não era o marido que eu sonhei, não era a esposa que eu sonhei. Ah, não fiz a faculdade do meu sonho. A faculdade tão desejada, por isso que eu sou frustrado ou frustrada. Ó, bobos, tolos, não são amados. É a nossa realidade, viu? Começando por esse que vos fala. Diferente de Abraão, que é um questionamento razoável, com fatos reais. Quando olhamos para a Bíblia, vemos homens de Deus que passaram por isso, questionamentos reais, diante de circunstâncias. É o caso de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Abacuque começou o livro fazendo uma série de perguntas, tentando entender o que Deus faz, e terminou sem compreender totalmente a respeito da justiça e sabedoria de Deus. Mas ele aprendeu o mais importante de tudo, a mensagem que nos sustenta no meio das angústias. Não precisamos compreender tudo o que Deus faz, mas precisamos saber que é Deus que faz. Entendeu? Não precisamos compreender tudo o que Deus faz, mas precisamos saber que é Deus que faz. Também vimos Salmos 10:1, porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação. O salmista questiona a aparente vitória dos perversos, como se Deus não estivesse vendo. Mas ele termina e ele chega a essa conclusão que era realmente uma aparente, né, vitórias dos perversos. Mas no decorrer do salmo, ele, em sua reflexão, compreende que Deus é soberano e que a sua avaliação não era correta a respeito de Deus. Antes, Deus é justo, vê e julga todos os atos dos homens. Cada um vai responder pelos seus atos. Veja também um questionamento de Jó. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. Olha, né, que Jó acabou sofrendo ali, né, sem ele ter feito nada, mas justamente ali uma prova da fé dele, assim desafiada por Satanás a Deus. O que observamos na história de Jó é que ele mesmo, com tantos questionamentos que estavam dentro do coração, a respeito de toda a dor que passava, conseguiu encontrar respostas que o acalmaram e pôde declarar a Deus essa expressão tão bonita. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O mais interessante é que em todo o livro de Jó, não vemos Deus explicar nada a Jó. Antes, Deus apenas lhe faz perguntas reflexivas, que o levam mais perto dele. Também
você pode ver com cuidado na sua casa, Jó 38:1-4, que nós vamos passar. E nós podemos ver aqui este homem que questionou a Deus, e nesse questionamento, mesmo respeitoso, mas estava no limite para a rebelião contra Deus. E o Senhor interferiu, o impedindo de uma rebelião contra ele, e o colocou no seu devido lugar. A vida cristã é marcada por esses momentos, mas os momentos dos questionamentos razoáveis não podem vir sem a realidade que esses momentos devem ser respeitosos, porque nós estamos diante do Senhor Deus, que é sábio, justo, soberano, que sabe todas as coisas. O homem maduro entende essas coisas. Por isso que muitas vezes nós questionamos, mas nós devemos chegar: Senhor, eu não entendo nada, mas o Senhor sabe. Então me dê força, me dê coragem. E que lição nós tiramos aqui? O nosso Deus é soberano, está acima de nós, é soberano sobre todas as coisas. Podemos sim questioná-lo na história de fé, mas sem jamais perder de vista a sua grandeza e a sua majestade. Precisamos nos colocar em nosso lugar. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele sabe, por mais que seja difícil para a gente, Ele sabe. E o homem de fé entende isso. Abraão fez perguntas razoáveis, mas ele nunca perdeu de vista da grandeza e da majestade do Senhor Deus. Eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Esse é o questionamento do homem de Deus. E o terceiro elemento de uma história de fé é a confiança absoluta. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Amados, aqui nós podemos ver mais uma dos aspectos da personalidade de Deus. Ele é inteligente, ele tem intelecto, ele fala, ele conversa, né? Ele ensina, ele orienta, ele esclarece as dúvidas dos seus. E essa verdade é importante para desmistificarmos ensinamentos a respeito de Deus ser uma energia que possa ser manipulado, manejado segundo os interesses do homem, determiná-lo a fazer o que querem, a orientar Deus a fazer aquilo que é melhor para o homem, ou fazer com que Deus se sujeite à vontade do homem. E aqui nós podemos ver Abraão. Take it easy, my brother. Quero dizer para você aqui o seguinte: não será o seu servo Damasceno o seu herdeiro, por mais que o tempo está passando, e você já está velhinha, sua velhinha também. É o seguinte: o que vai ser herdeiro de você, o que vai ser o seu herdeiro é o que vai sair de você. É interessante, Deus dizendo para Abraão: Abraão, o seu questionamento é razoável, mas não é o seu servo, o Damasceno Eliezer, o seu herdeiro, o seu descendente. Será alguém que sairá de você, será alguém gerado por você e Sara. Essa promessa não é muito clara aqui, quanto ao filho ser de Abraão e Sara, mas está subentendido. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na frente, 16, né, eles quiseram dar um jeitinho na promessa de Deus. E como Sara era estéril, Abraão não era estéril, então colocaram lá uma serva. E opa!
E veio, não é esse. E aí todo conflito que a gente está sentindo até hoje. Não é. É o que vai sair de você e Sara. E Deus ainda diz mais a Abraão no versículo 5. É o seguinte, Deus leva-o até para fora, né? E da tenda, provavelmente, e manda ele levantar os olhos para o céu. Veja as estrelas, conte as estrelas, se é que pode. A sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Você consegue contá-las? O Deus Altíssimo consegue. Não somente conta as estrelas, mas as chamas fora do céu e dá nome para cada uma delas. E ele diz, olha, vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu. Veja, Isaías 40, 26. Levantai os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair os seus exércitos, que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem faltar. Deus está mostrando para Abraão que ele controla todas as coisas, controla os homens, controla as estrelas e controla as futuras gerações. Está vendo tudo isso? Assim será a tua descendência. Não se preocupe, não entre em desespero. Eu te darei uma descendência que será grande. Eu tenho poder. A pergunta é o seguinte, irmãos: precisamos ter medo? Precisamos duvidar das promessas de Deus? Seja quais forem as situações que nós estejamos a enfrentar? Não, porque nós temos o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus Adonai, Yahué, o Senhor autossuficiente. Por isso nós podemos descansar. E esta foi a reação quando Abraão teve essas palavras de Deus, que deu a ele conforto, e consolou ele, né? A reação dele não poderia ser outra a não ser, e ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Rendeu-se diante do Senhor. Com essas promessas do Senhor, ele foi animado, foi consolado, e ele creu. Chega um momento na história da fé, que é uma confiança absoluta, o momento em que a pessoa se rende, ela se rende naquilo que Deus prometeu, e confia plenamente naquilo que Deus disse, haja o que houver, e segue. Abraão diz, quer saber de uma coisa? Eu confio em Deus, nada mais me resta. Eu não sei mesmo de nada. O que eu preciso é me colocar à mercê e na submissão daquele que sabe todas as coisas, aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos, para que seja agradável a Ele. Amados, para de lutar contra Deus. Muitas vezes você está lutando contra Deus. É o meu casamento, é meu filho, é minha saúde, é meu emprego, é minha mulher, é seja o que for. Coloque diante do Senhor. E ali foi consequência da minha incredulidade e desobediência do Senhor. O Senhor me perdoa, agora me ajuda a andar. É uma prova de Deus, Senhor, está doendo, mas me fortaleça, me ajude a andar. E vai, amados. E siga. E segue. Renda-se diante do Senhor. Por causa disso, Deus olhou para Abraão por conta da sua fé, o seu rendimento, e disse, a sua fé lhe foi imputado para a justiça. Deus está dizendo para Abraão que por causa da fé dele, Deus vai incluir por causa da fé de Abraão na conta dele. Deus vai levar sobre ele os pecados de Abraão, vai absolvê-lo da sentença de condenação, perdoando e declarando-o justo por causa da sua fé. Não é por causa das suas obras,
não é por causa da sua religiosidade, não é por causa das suas boas intenções, mas por conta da sua fé. É fé de Abraão que Deus leva em conta. É a sua fé que leva Deus a declará-lo justo, não as suas obras, não o seu merecimento. Se assim fosse, todos nós estaríamos condenados. Gálatas 3:2 a 6, fala Paulo mostrando aos Gálatas: por que vocês distanciaram do Evangelho? Vocês estão buscando um outro meio para a salvação de vocês? Vocês estão buscando outros meios para a salvação, a não ser a fé como meio para a salvação do perdido? Assim como foi Abraão imputado a ele a justiça, foi mediante a fé e não foi por obras dele, e não foi por nada que ele viesse a fazer. A salvação não é dada pelo esforço próprio, mas pela graça. Ó insensatos, né? Como a gente pode dizer, né? Galatenses, ou galateus, sei aí qual que é, mas tudo bem, né? Tolos, vocês estão buscando outro meio para a salvação, e não a fé. Porque as nossas fés, ou melhor, as nossas obras, as nossas justiças, como Isaías fala, não valem nada para a nossa salvação. É como trapo de imundícia. O seu zelo religioso, a sua conduta moral, o seu comportamento exemplar de viver, não vale, não tem valor nenhuma para a salvação. É somente pela fé, mediante a fé, e nada mais. Você já se rendeu ao Senhor? Já percebeu que não pode fazer nada para ser justo diante de Deus? E não pode fazer nada para garantir o perdão dos seus pecados por você mesmo? E eu quero encerrar essa mensagem lendo esse texto de Isaías 51:6, e um desafio para você. Ao sair, levanta os olhos, abaixa os olhos, olhe para o céu, olhe para a terra, e vê que tudo vai desaparecer. Mas a fé que você tem no Senhor Jesus Cristo jamais vai desaparecer, ela é eterna. E se você crê nisso, viva dentro dessa verdade, e não deixe que nada venha desviar você dessa verdade. Porque mesmo que a mentira do mundo venha te desviar do Senhor, se você é salvo no Senhor Jesus Cristo, se você convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida, e não você continuar sendo o Senhor da sua vida, você vai ver que nada poderá tirar você dos caminhos do Senhor. Mas se você ainda não deu esse passo de fé, você vai viver aí completamente perdido. E saiba de uma coisa, e abra os olhos, porque se você não tem Jesus, se você não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é um perdido. E a sua perdição é eterna. E você é sentenciado à condenação eterna pelo pecado que é o inferno. E o Senhor te dá a oportunidade para que você confesse o Senhor Jesus Cristo hoje e saia dessa condenação, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, e receba de Deus a absolvição do seu pecado para toda a eternidade. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Deus, obrigado por essas verdades que a sua palavra nos trouxe nessa noite. Obrigado por essas lições preciosas desse texto que aqui extraídas nos falaram dos elementos da fé. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre em contato com a sua palavra, para não sermos enganados pelas invenções deste mundo, mas instrua-nos na sua verdade. Clamamos, Senhor, por aqueles que não conhecem a sua salvação e a redenção que há no seu Filho Jesus Cristo, e que não têm uma história de fé. Que o Senhor conceda a graça de se renderem a Cristo e a confiar somente nele, renunciando a si mesmos e crendo no Senhor e em Jesus Cristo, para serem salvos.
Pedimos essas coisas no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.